Por que nos acusam de sermos uma seita? Muitos críticos do adventismo não conhecem o adventismo. E segundo, alguns adventistas acabam apresentando nossas doutrinas de uma forma equivocada. E isso acaba dando argumento para eles. Então, é importante que o Adventista Sétimo Dia, quando comentar sobre suas próprias doutrinas, leia o Nisto Cremos, leia questões sobre doutrina, veja o que a igreja realmente ensina sobre o assunto. Igreja Adventista do Sétimo Dia, a suposta igreja que guarda o sábado. Se você chegou a esse vídeo, que você possa deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem. Assim você vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo tem muita relevância e ele vai reconhecer isso e vai entregar para mais pessoas, tá? Que Deus te abençoe e que você possa ficar até o final desse vídeo, porque a temática ela tá muito interessante. Algumas pessoas elas costumam acreditar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita por algumas práticas adotadas, né? Nós sabemos que a Igreja Adventista ela tem aí mais de 23 milhões de membros batizados no mundo. E a igreja é muito presente em diversos países também. Então, assim, é uma igreja diversa, né? Mas nós iremos, nesse exato momento, ver o que o professor Leandro Quadros, no programa Na Mira da Verdade, fala acerca dessas perguntas, dessas indagações em relação à igreja ser uma seita, tá? Fica até o final porque tá muito interessante isso aqui, tá? E que Deus ele te abençoe de forma poderosa. Então, é importante que o Adventista Sétimo Dia, quando comentar sobre suas próprias doutrinas, leia o Nisto Cremos, leia questões sobre doutrina, veja o que a igreja realmente ensina sobre o assunto. Mas, infelizmente, os críticos utilizam-se, minha querida telespectadora, do rótulo seita numa forma pejorativa para afastar as pessoas dos pretensos hereges. Então, o que acontece? Eles querem evitar ao máximo que você conheça nossa abordagem bíblica, porque assim você não mantém contato com ela. E tem muitos que têm um ódio. A primeira coisa que nós temos que entender é que não tem como julgar uma igreja. Não existe isso, você julgar uma igreja chamar a igreja de uma seita, sem você conhecer como esta igreja funciona, né? Sem você ir para as doutrinas da igreja, tentar analisar o manual da igreja. Não tem como eu fazer um julgamento tão grande sem provas, sem argumentos, sabe? Mas infelizmente algumas pessoas elas vão por esse caminho. Elas costumam acusar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de uma seita sem sequer e nunca teve o luxo, nunca teve o privilégio de ir a um culto da Igreja Adventista ou de sentar com alguém que tem bastante conhecimento, que conhece os princípios da igreja de forma minuciosa. Sabe, às vezes falta o conhecer nas pessoas. E essa falta de conhecimento traz ignorância, sabe? Faz com que as pessoas cheguem a conclusões equivocadas. Enfim, vamos continuar assistindo, tá bom? Tremendo quando alguém sai da igreja de origem e se torna um adventista sétimo dia. Então tem todas essas nuances para acrescentarmos. Mas eu quero primeiramente parabenizar você por você ir à fonte primária. Você não deu ouvido ao que os críticos desinformados dizem. Você preferiu buscar na própria fonte. E eu vou dar aqui para você uma referência de um dos livros oficiais nossos que falam sobre as nossas doutrinas, que é este livro aqui, o Questões sobre Doutrina, tá? Aqui tem um capítulo deste livro que mostra quais são as doutrinas que nós temos em comum com outros cristãos. Eu tenho convicção absoluta de que qualquer pessoa que compreender o adventismo de verdade não vai considerar o adventismo uma seita. Só que existe uma escola apologética aqui no Brasil, muito teimosa, né, seguida por pastores atuais, que eles não conseguem abrir os olhos para uma nova possibilidade. Então, o que acontece? Nós podemos esclarecer e deixar que o Espírito Santo os ajude a deixar essa teimosia de lado. Nós temos doutrinas distintivas. Quando se trata do âmbito espiritual, do âmbito religioso, é preciso muito buscarmos a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita e nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais
nos traz mais paciência, nos traz mais humildade, nos instiga a buscar mais conhecimento para fazermos as nossas intervenções, para tirarmos as nossas conclusões e até decidirmos em qual denominação nós vamos fazer parte, sabe? E falta muito isso nas pessoas, buscar, entender, conhecimento, resumindo. E às vezes as pessoas elas se prendem muito à fala do pastor, à fala do padre, à fala do ancião, sabe? Mas às vezes não tem aquele esforço de buscar um conhecimento mais profundo, entende? As pessoas costumam agir pela emoção, em tudo, e não buscam o espírito, e não buscam o conhecer. O conhecimento ele traz edificação, e nós precisamos o tempo todo estarmos interligados com a palavra de Deus e com a pessoa do Espírito Santo. Doutrinas nas quais praticamente só nós acreditamos, mas essas doutrinas distintivas não contradizem em nada o Evangelho de Jesus Cristo. Caso você queira conhecê-las mais, eu recomendo a leitura do livro Nisto Cremos. Tá? Eu não vou entrar nessas doutrinas agora, obviamente, mas o livro Nisto Cremos é toda pessoa, para falar da Igreja Adventista, para toda pessoa que quiser ter etiqueta intelectual, ela precisa ler pelo menos o livro Nisto Cremos. Se a pessoa fala mal da Igreja Adventista e não leu pelo menos o livro Nisto Cremos, ela não tem base. Muito boa essa fala do professor Leandro Quadros. Porque o Nisto Cremos é como se fosse, por exemplo, a identidade da igreja. Lá você vai ter as doutrinas e as crenças da igreja. Eu posso citar algumas para vocês, né? A questão da pessoa do Espírito Santo que nós cremos, da Trindade, né? Nós cremos, por exemplo, na volta de Jesus de forma literal, na qual todo olho verá. Nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós não comemos de tudo, e que nós não bebemos de tudo. Nós temos, por exemplo, a questão da lei de Deus, que nós reconhecemos que ainda está em vigor. Nós entendemos também que existe um santuário celestial, em que Jesus é o sumo sacerdote e que intercede pelos pecados da humanidade. Nós acreditamos fielmente na questão do dom profético, que aqui é um ponto também que tem várias ressalvas, principalmente daquelas pessoas que não entendem a respeito do assunto. Então, tem vários pontos que identificam o adventista. Mas, infelizmente, as pessoas elas não buscam aprofundar nisto cremos, sabe? Porque isso vai nos identificar. E quando você parte para o nisto cremos, você chega à conclusão de que todos os pontos que estão ali apresentados são bíblicos. Mas as pessoas elas não buscam isso, elas não veem dessa forma. Mas que Deus ele possa nos iluminar o tempo todo, né? Iluminar essas pessoas para que elas possam enxergar com os olhos espirituais. Enfim, vamos continuar vendo essa mensagem e eu te peço novamente que inscreva-se no canal, aqui no canal Inspiração Adventista. Continue nos dando essa força aí, comentando bastante, compartilhando bastante para o YouTube entregar mais o nosso conteúdo, tá bom? Fica até o final, meu querido e minha querida. Nenhuma para falar. Ela estará falando simplesmente daquilo que ela ouviu os outros falarem. E isso é demonstração de ignorância, não é demonstração de cultura, tá? Mas assim, vamos falar das doutrinas que temos em harmonia com outros cristãos. Aqui o Questões sobre Doutrina listou 19. Não vou ler as 19, mas vou ler aqui algumas para você, tá? Para você começar a se familiarizar com a Igreja Adventista. E você pode ver na própria programação da Novo Tempo, nós não temos nada de sectário. Assista a programação da Novo Tempo, ouça a Rádio Novo Tempo, veja a educação adventista, as escolas adventistas, nada há de sectário, tá? Há crenças distintivas, sim. Há crenças que não estão de acordo com aquilo que outros cristãos creem, nós não negamos isso. Mas até mesmo essa... Eu acho que é exatamente por isso que as pessoas apedrejam a igreja. Porque nós cremos em várias coisas nas quais a maioria não crê. Incluindo a lei de Deus, a questão dietética, a questão do santuário celestial e a questão do dom profético. E as pessoas elas costumam enxergar que nós, adventistas do sétimo dia, nós temos um exclusivismo. Eles acreditam muito nisso, em que nós achamos que somente nós seremos salvos, muito pelo contrário.
amigos, irmãos. Jesus, ele tem o seu povo, independente de qualquer denominação. O povo de Deus é o povo do coração sincero, sabe? Então é exatamente por isso que as pessoas elas veem a igreja como uma seita, pelo fato de acreditar em algo em coisas nas quais a maioria não acredita. Mas enfim, vamos continuar, tá? Vamos continuar prestando atenção. Crenças nos conduzem a uma compreensão correta do Evangelho, se você analisá-las com mais profundidade. E essas outras crenças distintivas não estão na Bíblia? Todas estão na Bíblia, né? Todas são da Bíblia, não é, professor? Senão nós não acreditaríamos nelas. Então, por isso que eu indiquei, Tito, o livro Nisto Cremos. Por quê? Ele vai mostrar a base bíblica dessas doutrinas. Nenhuma doutrina adventista é fora da Bíblia? Nenhuma. E isso é muito concreto. Isso é uma realidade, meus amigos. Eu sou adventista há mais de 10 anos. E eu nunca achei uma doutrina da igreja na qual não tem base bíblica. Todas têm base bíblica, melhor dizendo. Todas as doutrinas têm base bíblica. E para você comprovar isso, não acredite na minha fala, não acredite na fala do Leandro Quadros. Busque, você mesmo tire essa conclusão buscando no Nisto Cremos, tá? Pois é um livro que vai definir para você a identidade do adventista. É um livro maravilhoso, é um guia, né? Um guia espiritual. Outra coisa, nós cremos no dom profético de Ellen White, mas nós não dependemos dos escritos de Ellen White para ensinar nenhuma das nossas doutrinas. Mas o dom profético está na Bíblia? O dom profético está, mas a nossa doutrina não tem como base Ellen White. A nossa doutrina tem como base a Bíblia. Então Ellen White tem o dom profético. Ela dá testemunho da Bíblia. Mas se alguém perguntar assim, vocês conseguem provar a doutrina do juízo pré-advento na Bíblia sem ser os escritos de Ellen White? Conseguimos. Do santuário, a mesma coisa. Então isso tem que ficar muito claro, porque nós cremos. Para finalizar, é como eu falei para vocês, não acreditem só na minha fala e nem só na fala do professor Leandro Quadros, mas busque na Bíblia, busque no livro Nisto Cremos, tá bom? E com certeza você vai ver vários parâmetros bíblicos que defendem as doutrinas adventistas. E não precisamos do espírito de profecia para comprovar as nossas crenças, muito pelo contrário, nós precisamos da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Que isso possa ficar claro, tá? Apesar do espírito de profecia ter a sua relevância na vida do cristão, né, na vida do adventista. Que Deus ele abençoe vocês de forma especial e que se você chegou até aqui, que você possa comentar aqui embaixo o que é que você acha dessa questão. Será que a igreja é uma seita? Será que a igreja adventista é uma seita? Deixa aqui embaixo o teu comentário, tá? E que Deus ele te abençoe de forma especial.